dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar sobre um tema que é uma discussão muito comum dentro do design, mas eu particularmente acredito que ela se aplique a vários outros contextos, né, principalmente dentro da indústria criativa, mas eu acho que prestadores de serviço no geral, eu acho que eles podem se beneficiar de alguma forma do que eu vou falar aqui e resumidamente sobre o que eu vou falar é uma defesa do processo. De onde veio essa ideia, né? Eu estava lendo um livro do Blair Enns, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse livro. E esse livro, basicamente, ele dá algumas sugestões. Na verdade, no livro, a expressão que ele usa é proclamações, são 12 proclamações que ele dá para que as pessoas consigam ressignificar ou enxergar de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva mais profissional, a indústria criativa, né, o seu trabalho ali e tudo. Né, e ele escreve principalmente para quem trabalha com criatividade de alguma forma. Vamos colocar aqui design e marketing, principalmente, eu acredito que e profissionais do marketing, né, eu acredito que seja o público-alvo principal dele, mas é interessante que na terceira proclamação, se eu não me engano, ele fala um negócio que é muito interessante, que a terceira proclamação é diagnosticar antes de prescrever. E é interessante porque ele começa a falar um pouco sobre o processo, né? E ele divide basicamente o processo que ele faz com os clientes e que ele acredita que nós deveríamos fazer também. E ele divide esse processo em basicamente 4 etapas. Primeiro a gente dá o diagnóstico, depois você prescreve a solução, depois você aplica essa solução e reaplica ela quando for necessário. Isso parece relativamente óbvio, mas quando a gente pega e observa o que acontece no mercado, e eu estou falando aqui por experiência própria, né? Isso é algo que eu vejo muito acontecer, principalmente no contexto de design e com profissionais do marketing, a gente começa a perceber que esse processo ele não segue de uma forma tão rígida assim como deveria ser. O mais comum de acontecer são as pessoas prescreverem a solução antes mesmo dela diagnosticar o problema. E é interessante a maneira como o Blair Enns ele coloca, porque ele vai fazendo algumas analogias com outras profissões, né? E ele fala, por exemplo, que você prescrever sem diagnosticar em outras profissões isso seria considerado um crime, né? E aí ele cita, por exemplo, o caso de um médico, por exemplo, né? E toda essa discussão sobre o processo é um negócio que eu acho particularmente relevante. Aí eu até fui ler alguns outros textos também relacionados a isso, mas eu acredito que tenha uma certa confusão que acontece aqui, principalmente quando nós, enquanto profissionais, a gente está conversando com o cliente, né? Eu vou falar aqui mais especificamente profissionais criativos, né? Pegando de uma maneira geral mesmo, mas quando a gente tem ali um cliente, né? Ele sempre vem com aquela pergunta, né? Muita gente se sente pressionado com isso porque eles acreditam que a gente pode pular algumas etapas do processo, que o processo é longo demais e tudo. E é muito comum que a gente acabe cedendo a esse tipo de pressão, né? E a gente ou encurta o processo, né? Ou retira completamente algumas etapas e tudo, né? Mas no final das contas isso acaba prejudicando o resultado final. Mas a gente tem um problema muito sério nisso, porque empreendedores no geral, né? E não necessariamente quem está dentro do ramo criativo, né? Mas vamos colocar aqui empreendedores mesmo como uma massa mesmo. Eles são muito acostumados a lidar com métricas. E a maneira como eles enxergam um profissional criativo, né, o resultado ou o serviço que um profissional criativo presta, ele também tenta avaliar isso a partir de métricas. Então não é tanto uma coisa que eles façam por maldade, não é que eles são o vilão da história, mas que esse é o modelo mental que eles têm. Como eles estavam muito acostumados com métricas, eles também buscam métricas. Só que dentro do ramo criativo, no design, por exemplo, que é a minha área, é relativamente difícil você conseguir metrificar o design. E a maneira mais fácil, né, a maneira mais prática de fazer isso
é metrificar a partir do resultado final. Então, o que eles fazem, cara? Por exemplo, quanto mais rápido ter uma identidade visual, melhor. Quanto mais rápido você conseguir desenvolver o logotipo, melhor. Quanto mais rápido ele tiver os impressos ali na mão para ele, melhor e tudo. Só que eles não conseguem entender, e eu não acho que isso é necessariamente um problema deles, né? Eu acredito que parte muito mais de nós, enquanto profissionais criativos. Eles não conseguem entender que o resultado final em si, ele não é a parte mais valiosa. O que torna o resultado final valioso é justamente o processo que está por trás dele. Mas esse valor, cara, o que o processo ele entrega, a gente só consegue entregar isso se de fato a gente conseguir seguir o processo e a gente ter de fato um processo que ele é testado, que a gente já tenha obtido algum resultado e tudo. E se a gente não consegue explicar isso para o cliente, né, e se o cliente, por bem ou por mal, ele acaba impondo esse processo sobre nós, é praticamente impossível com que você consiga ser efetivo. Porque no final das contas, o resultado final, né, que ele está vendo ali e ele está tentando metrificar, não é uma coisa valiosa em si, né? Justamente pelo fato de que aquele resultado final ali, ele é vazio de significado, ele é vazio de conceito, ele é vazio de um processo que fundamenta aquilo ali, né? Tem até um diagrama interessante, eu vou deixar a imagem aqui do lado também, que ele se aplica mais para a galera aí de experiência do usuário, né? Para a galera de UX, barra UI também, né? Mas é muito interessante que ele ajuda a entender um pouco esse processo como fundamento, né? E ele começa ali com alguns testes, né? Algumas pesquisas e tudo, né? E lá no final, né? No topo desse diagrama aí, você tem a parte do design visual, né? Então, assim, existem diversas etapas até que você chegue no processo visual, né? E o visual, na verdade, ele é só o topo do iceberg, né? Inclusive, um dos textos que eu usei como referência, né? Ele usa justamente essa imagem, né? Que o design, assim como outras profissões, ele funciona como se fosse um iceberg, né? Então, o que muitas pessoas veem, né? Principalmente quem não faz parte dessa indústria criativa, né? Eles veem ali só o topo do iceberg, né? Mas por trás dele, né? Por baixo, na verdade, ali da água, né? Tem um processo muito profundo, tem diversas etapas, são camadas muito mais densas e no final das contas é aquilo ali realmente que sustenta esse iceberg todo, né? Aquilo ali é uma espécie de fundamento, né? Mas eu acredito que a única forma que a gente consegue resolver esse tipo de problema, cara, o Blair Enns, inclusive, ele descreve isso no livro, mapeando, testando e definindo um processo rígido mesmo. Rígido no sentido que é um processo que ele precisa ser defendido. Ele vai ser usado como parte do argumento, né? Quando você for demonstrar algum resultado que você obteve, você precisa deixar claro que esse resultado ele só foi possível por causa do processo. Porque, caso contrário, cara, você vai acabar caindo novamente nessa mesma armadilha, né? O cliente ele vai usar o resultado final, vai gostar do resultado final e ele vai buscar, quando ele te contratar, ele vai buscar alcançar o resultado final, né? Mas ele está preocupado naquilo ali especificamente, não no processo. Então, a nossa responsabilidade é defender de fato esse processo, né? E o Blair Enns, ele coloca essa figura do médico, né? E faz muito sentido, porque o médico mesmo, ele convive, né? Com vários pacientes que eles vão entrar, eles vão tentar pular algumas etapas, né? Eles vão chegar lá com autodiagnóstico, né? Ah, não, eu tenho um X problema e a solução é Y. O, o médico ele não vai falar assim, ah, não, beleza, eu vou te medicar de acordo com o seu diagnóstico. De forma nenhuma ele faria isso. Isso, inclusive, seria considerado crime. A maneira como o médico ele vai lidar com isso, cara, se for um médico educado no caso, né? A maneira como ele vai lidar com isso é o seguinte, cara, olha, tudo bem, talvez você esteja certo, mas por uma questão de segurança, a gente vai fazer, sei lá, a gente vai passar por algumas etapas, a gente vai fazer alguns exames, e só depois disso, só depois dele mesmo dar o diagnóstico, aí sim, cara, ele vai prescrever a solução, ele vai prescrever uma terapia, o remédio, etc. E nós, enquanto profissionais, se a gente leva de fato, né, esse resultado final a sério, a gente precisa aprender a fazer essa mesma coisa, né? E
Quando a gente passa a enxergar o processo como a parte mais importante e não o resultado final, cara, isso acaba abrindo umas possibilidades que elas são infinitamente ricas. Porque você começa a enxergar, cara, que na verdade sua função não é simplesmente ser um. Você começa a enxergar que a sua tarefa não é ser simplesmente uma espécie de operador, uma espécie de executor de tarefa. Você começa a enxergar que a sua função enquanto designer, ou melhor, né, como profissional criativo, solucionar problemas específicos, mas existe uma camada mais profunda nisso aqui, cara, porque quando você dá o diagnóstico completo, quando você entende efetivamente o que precisa ser solucionado ali, você acaba possibilitando, cara, que o seu cliente ele alcance determinados lugares que ele não alcançaria sem você. Em outras palavras, o que significa, cara? Você está basicamente possibilitando alguns futuros possíveis. Eu gosto muito do Brian Collins, né? Ele tem um estúdio super renomado de design, mas ele fala que todo design ele está numa disputa por futuros possíveis. E ele fala que não é necessariamente que o designer ele esteja criando futuros possíveis, mas a partir do momento que ele começa a enxergar o processo dessa forma e quando ele começa a selecionar melhor quais os problemas ele vai solucionar, para quem ele vai solucionar, o que ele está fazendo na verdade é promover alguns futuros potenciais. Então existem diversos futuros que podem acontecer e eles vão acontecer através dos clientes que nós atendemos. E quando você passa a levar mais a sério o processo e quando você seleciona melhor quem você vai atender, você acaba possibilitando que esse futuro, né, que o seu cliente ele vai construir, que esse futuro ele seja possível. Inclusive essa é uma das essa é a minha perspectiva em relação ao design, né, e eu também sou um facilitador de futuros possíveis. E inclusive eu criei um produto pensando nisso, né, que eu sei que muitas marcas estão chegando e essa questão da identidade visual ela acaba sendo meio confusa, né, e tem pessoas também que talvez seja aquilo que eu mais recebo como críticas de outros profissionais, né, que a pessoa ela decidiu contratar algum designer por algum motivo ali ou por parte do processo mesmo, né, o resultado final não agradou a pessoa e tudo. E eu acredito que o problema aí esteja majoritariamente no processo. E pensando nisso, eu tenho um produto específico, eu vou deixar aqui o link na descrição, que ele é justamente vamos colocar aqui um intermediário, cara, entre, por exemplo, o design de um logotipo e o design de uma identidade visual, porque o que eu estou fazendo é não fazer necessariamente nenhum dos dois. Esse produto em específico, eu estou tentando aprimorar o posicionamento da pessoa, visualmente falando, mas através de alguns documentos chaves, né? Então o valor ele vai ser um valor necessariamente, né, intermediário entre essas duas coisas. E ao longo do processo, o que a gente vai tentar fazer é entender quais são os documentos chaves, né? Quais são os documentos que o cliente ele tem um contato maior e através desses documentos específicos a gente vai otimizar o posicionamento visual da pessoa. Então, talvez a pessoa não tenha tempo, talvez a pessoa não tenha recurso financeiro, então a gente vai focar em alguns elementos específicos para fazer essa otimização. O link está aqui na descrição. Lembrando também que todas as fontes aqui que eu estou citando, o link também vai estar na descrição. Se você quiser conferir depois, vai ter alguns artigos também, vai ter o link para o livro do Blair Enns. Inclusive não é link de afiliado nem nada, mas eu acredito que é isso. Para todo tipo de profissional, né, que presta algum tipo de serviço e considera de fato, né, o seu serviço como algo importante, considera o seu serviço como um facilitador de potenciais futuros, eu acredito que não existe uma outra forma de você pensar seriamente sobre esses potenciais futuros se você não tiver um processo muito bem definido, se você não levar a sério o seu processo, se você não defender efetivamente esse processo. Mas eu queria saber também um pouco da opinião de vocês, então considere aí comentar, talvez você tenha alguma opinião diferente da minha, talvez você tenha alguma coisa a acrescentar, pode comentar também.
E considere também se inscrever no canal. Aqui eu vou falar sobre negócios, eu vou falar um pouco sobre processo criativo, sobre design também. E é isso aí, galera. Até a próxima.